Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que pega muita gente de surpresa, sabe? Qual seria? Aquela sensação meio inesperada de apatia, de falta de motivação, que pode pintar logo depois de um despertar espiritual. Ah, sim. A expectativa versus a realidade, né? Clássico. Exato. A gente espera paz, clareza, um propósito renovado, mas aí o que vem para alguns é um silêncio estranho, um vazio, uma perda de rumo mesmo. Essa dissonância é o ponto-chave, né? Porque, assim, a cultura popular às vezes vende o despertar como um evento único, super eufórico. Isso. Uma iluminação instantânea. Pois é, mas a experiência interna pode ser bem mais, sei lá, árida, confusa no início. Totalmente. O título é Por que você não tem motivação após o despertar espiritual? A ideia aqui é explorar por que essa desmotivação acontece. Uhum, E principalmente entender que isso pode ser parte da jornada, né? Não um erro de percurso. com certeza. Não um fracasso. Ok, então vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Bom, a fonte descreve muito bem essa sensação inicial. A pessoa imaginava, tipo, leveza, conexão. O pacote completo. Sim, mas encontra apatia, um vazio no peito, sabe? Uma falta de ânimo que não bate com a ideia de iluminação. Acordar sem direção. E olhar a vida normal dos outros seguindo, né? Exatamente. E se perguntar, gente, o que tá errado comigo? Porque nada mais me empolga. Parece que o que era importante antes perdeu a cor, ficou fútil. Bom, a fonte descreve muito bem essa sensação inicial. O despertar não era essa chegada suave na luz, sabe? Não. Era mais um confronto mesmo. Necessário, mas um confronto com as nossas sombras internas. E nesse processo todo, a primeira coisa que balança é o ego. O ego. Essa nossa identidade construída, né? Nossos papéis, metas, medos, tudo isso. Exatamente. Essa armadura mental que a gente monta para navegar no mundo, quando rola um movimento de despertar mais profundo, essa estrutura começa a perder força, a ruir mesmo. E aí? E aí, como consequência direta, a motivação que dependia dela, sabe? Aquela coisa de buscar destaque, competir, impressionar os outros. Uhum. Isso perde totalmente o sentido. A pessoa se vê, como diz a fonte, no meio do nada. É um luto muitas vezes, só que invisível, não nomeado. Invisível porque se espera a paz, né? E não perda. Exato. Perde-se a vontade antiga, o apetite pelas conquistas do ego, a pressa toda, a ilusão. E a fonte até reforça uma coisa importante. Não é preguiça, né? Nem necessariamente depressão clínica. Embora possa parecer. Pode parecer muito, mas a ideia é que é diferente. É como se a alma, tipo, entrasse num compasso de espera. Recusando as motivações antigas que vinham de fora, validação, competição. Isso. E pedindo algo mais autêntico, mais de dentro. Surge aí o que a fonte chama de problema do intervalo, então. Perfeito. A velha motivação ligada ao ego foi embora, mas a nova, aquela que brota do self, nosso centro mais profundo, essa ainda não se mostrou direito. Entendi. E isso gera essa sensação de estar suspenso, no vazio. Uma suspensão, um vazio, e é um lugar bem desconfortável, né? Ninguém gosta de ficar ali. Imagino que a vontade de voltar ao normal ou de se forçar a ser produtivo de novo deve ser enorme. Sim, a tentação é grande. Preencher esse vazio com qualquer atividade ou então se culpar. É super comum. Mas a fonte alerta. Isso pode até piorar o desconforto. Porque o despertar não pede performance. Não mesmo. Pede o contrário. Rendição, pausa, escuta. Aquela paralisia que a pessoa sente não é fraqueza. É falta de referência antiga. É o estranhamento de não se reconhecer mais nos desejos de antes. É um sinal, então, de que algo novo está tentando nascer? Pode ser visto assim. É um sinal de que algo real tenta emergir. Essa desorganização existencial pode ser o prelúdio para a emergência de uma conexão mais forte com o self. A desmotivação aparente seria então um sintoma de transição? Uma transição. De onde para onde? Saiu-se da lógica do ego, daquela busca externa, mas ainda não se entrou totalmente na lógica da alma do self.
O novo impulso precisa vir de um lugar mais fundo. E esse lugar se encontra no silêncio. Geralmente sim. E esse silêncio, bom, ele pode ser bem difícil, né? Imagino que sim, porque ele desmonta as máscaras que a gente usava, né? Sem dúvida, desmonta o personagem. E nesse espaço vazio, surge aquela pergunta que a fonte levanta. Quem sou eu agora, sem aquilo que me definia? Uma pergunta pesada. Pesada. E não é para ter resposta pronta. É mais um convite para se escutar de verdade. Aqui é onde fica realmente interessante para mim, porque desconstrói aquela narrativa comum do despertar como êxtase, né? Iluminação súbita. Cai por terra essa ideia. Total. A fonte insiste. Despertar envolve uma morte simbólica, a morte da velha versão de si. E toda morte tem luto. Exato. O luto precisa ser vivido. Então esse intervalo não seria estagnação, mas... Gestação. Ótima palavra. Gestação. Também é o confronto com a sombra. E a sombra não é só o lado ruim, reprimido. Inclui a persona, a máscara social. Ah, a máscara que a gente usa para se encaixar. Essa mesma. Quando ela cai, a motivação que estava presa a ela simplesmente some. A interpretação comum é achar que parar é regredir, mas a fonte sugere o contrário. Que pode ser um sinal de avanço. De que o ego está perdendo o controle. Pode ser exatamente isso. Sinal de que o ego está cedendo espaço para algo mais profundo. Mas imagino que esse ego não ceda tão fácil assim. De jeito nenhum. A fonte descreve bem como a luta do ego moribundo. Ele tenta negociar, resgatar desejos antigos, busca garantias, visibilidade. Mas nada cola mais, nada ressoa mais, o corpo e a alma recusam. Vem um cansaço profundo, sabe? Aquela coisa de querer, mas não conseguir. Nossa. É a alma pedindo. Para, espera, escuta. A alma adoece quando a gente não ouve ela. Talvez aquela motivação incessante de antes fosse até uma forma de silenciá-la. Né? Então, essa ausência de vontade pode ser, olha que paradoxo, a própria vontade da alma se manifestando, pedindo para ser ouvida. É uma forma muito potente de ver isso. É tipo uma desconexão da motivação falsa para permitir a reconexão com o impulso autêntico, que é mais quieto, mais interno. Isso exige entrega, humildade. Totalmente. Resistir a essa fase dói mais. Aceitar de alguma forma guia. A espiritualidade real, então, não é só êxtase. Inclui saber parar, reconhecer a pausa como um movimento sábio. E como é que surge a nova motivação a partir daí, desse lugar de pausa? Ela não vem como uma obrigação, sabe? Ou um esforço imposto. Vem mais como uma resposta. Uma direção que emerge de dentro. O self, o centro da psique, ele não força, ele atrai. Atrai? Como assim? Ele chama, mas é sutil. Quando essa escuta interna acontece, aí sim o movimento retorna, mas de um jeito mais verdadeiro, mais alinhado. Falamos do ego se desfazendo, mas ele tem uma função importante, certo? Essencial. O ego organiza, dá identidade, direção no mundo. A motivação que a gente geralmente conhece nasce dele. Busca por reconhecimento, por pertencimento, controle. Entendi. O despertar profundo abala essa arquitetura toda. Daí vem aquela perda de nitidez que a fonte cita. Olhar para os mesmos caminhos e ver tudo meio desbotado. Desconectado. A bússola antiga quebrou. Exato. A bússola da conquista, da comparação, falhou. E a alma, nesse meio tempo, ainda não deu um mapa novo claro. Só espera aí. E o corpo sente tudo isso. O cansaço acumulado, a culpa por não ter ânimo. Sim. E o julgamento, seja interno ou dos outros, é o que mais machuca. Não é a pausa em si. A fonte faz uma diferenciação crucial aqui. Entre despertar e depressão. Isso. Na depressão, tem um colapso do sentido da vida. No despertar, o que acontece é uma suspensão do velho sentido, para que um novo possa surgir. A dor pode ser parecida, sim, mas a origem é diferente. É uma desidentificação de padrões antigos, não um adoecimento primário. Seria então a tal noite escura da alma que alguns falam, onde o que era sólido se desmancha? Pode ser visto assim, onde a identidade antiga colapsa para dar espaço para algo mais autêntico, baseado em integridade,
não mais em buscar aprovação externa. E atravessar isso exige o quê? Exige suportar o silêncio, resistir à tentação de voltar correndo para as velhas seguranças do ego. Cada retorno desses te afasta mais de si. É um processo lento, sem garantias externas. Pede confiança interna. E o impulso real vem de onde? Vem do sentir, do corpo, da alma. É sutil. E a nova motivação, quando ela finalmente chega, ela vem como um sim mais calmo, sabe? Uma vontade serena. É um convite, não uma pressão. Talvez por isso seja difícil reconhecer no início. É o oposto do que a gente aprendeu sobre motivação, aquela coisa urgente, que cobra. Exatamente por isso. A nova motivação, ela espera inteireza. O movimento retorna, mas como expressão, como um fluxo que é consequência dessa conexão com o self. A pausa não foi um fim, foi um tempo, um intervalo sagrado. Aquela metáfora da lagarta e da borboleta. É bem útil aqui. A dissolução na crisálida é necessária para a transformação. O ego, claro, entra em pânico com o silêncio, com a falta de direção. É um embate constante. A urgência do ego contra a paciência da alma. E reconhecer que muito da vida normal era performance, isso deve ser libertador, mas também doloroso. Com certeza. E a fonte sugere algo interessante, que a motivação do ego, muitas vezes, era medo disfarçado. Medo de não ser aceito, de não ter valor. E no silêncio, esse medo aparece nu. Exposto. Encarar esse medo sem as distrações antigas é parte fundamental da cura. Essa travessia toda é para ser sentida, sabe? Não só compreendida intelectualmente. Sentir, mesmo que seja desconfortável. Mesmo. Às vezes, sentir significa parar, chorar, se recolher, admitir eu não sei, sem se sentir um fracasso por isso. A alma tem um movimento de verdade, não um plano de carreira. Estar perdido, então, vira um lugar. Um lugar onde os mapas antigos não funcionam mais. Exato. E aí você está pronto para descobrir o caminho real, o seu caminho íntimo. Mas começa com a coragem de ficar ali, naquele não saber, esperar, ouvir. Jung diria que o self emerge quando o ego se aquieta, quando só sobra a escuta do que te move de verdade. E o que move de verdade? Inteireza, não sucesso. Conexão, não aplauso. O vazio se torna, como diz a fonte, a fornalha da autenticidade. O personagem morre para a pessoa real nascer. Entendi. Esse renascimento exige mesmo um esvaziamento radical do velho. A motivação antiga era barulhenta, urgente. E a nova é íntima, calma, verdadeira. Quase imperceptível no começo. A alma recusa a pressa do ego. O propósito se reformula sozinho. Passa a ser algo vivido, encarnado, não conquistado lá fora. E o perigo é ceder àquela voz do ego ferido, né? Que fica gritando, você precisa se levantar, tem que mostrar resultado. Esse é o grande perigo. A voz do medo não pode mais guiar. A nova motivação é descrita como um sopro, um chamado sutil. Ela traz leveza, mas sem buscar aplauso. É um desejo de fazer porque aquilo ressoa internamente. E como ela se manifesta no começo? Pequenas coisas. Pode ser bem sutil. Cuidar de algo simples com presença, um desejo genuíno de estar ali, uma curiosidade por algo novo, um impulso de criar que vem de dentro. São sementes. É preciso confiar no processo, na sabedoria do corpo, da alma, do tempo. É um retorno silencioso a si mesmo. E a integração ego-self que você mencionou? É quando o ego aprende a servir ao self. O self guia, mas com gentileza. Esse alinhamento traz um movimento novo, que não drena, não força. Ele nutre. E na prática, no dia a dia, como isso se traduz? Que mudanças a pessoa percebe? Mudanças como conseguir dizer não sem culpa. Escolher as coisas sem pressa. Fazer menos, talvez, mas com muito mais presença. O valor muda da quantidade para a qualidade da experiência. É uma mudança silenciosa por fora, mas total por dentro. A nova motivação aquece como brasa, não como fogo de palha. Ótima imagem. Exatamente. Ela sustenta e te leva para perto de si. O erro comum, que a fonte alerta, é tentar sair do vazio com fazer compulsivo, buscar ocupação por utilidade a qualquer custo, inventar metas só para parecer bem. É a fuga do ego de novo. É a fuga.
O ego teme desaparecer se não estiver em movimento, sendo útil, visível, ele se alimenta disso. A tentação de acreditar nele é real, mas são movimentos opostos. O ego querendo sobreviver à velha estrutura e a alma buscando renascer. E apressar o processo com a lógica do ego é violento. Muito violento. Obrigar-se a produzir sem alma. Mostrar força quando o que se pede é escuta. Isso transforma a ação numa distração, quase uma anestesia. A cura exige resistir a esse fazer por fazer. A alma quer inteireza antes da ação. Enraizamento. A ação como resposta interna e não reação externa. Isso. A ação como dança, não como corrida. E tem uma beleza nessa inutilidade temporária, sabe? Um poder em não saber. É o espaço para a alma finalmente falar. A vontade verdadeira pode ser simplesmente estar ali, sem ter que provar nada para ninguém. Ser já é revolucionário nesse contexto. E como diferenciar essa ação que vem da alma da agitação do ego? Pelo sentir. A ação da alma expressa a verdade, ela que deixa inteiro. A agitação do ego busca impressionar, depende do olhar do outro, muitas vezes drena. O movimento da alma é para ser inteiro. Pode ser lento, denso, mas é duradouro. Com o tempo, então, aquele silêncio assustador vira um espaço fértil? Exato. A vontade de viver retorna, mas mansa, com presença. Leveza, verdade, raiz. A escuta do corpo fica muito mais profunda. O que me nutre, o que me drena, o que me expande, o que me contrai. E essa escuta não é mais mediada pela necessidade de agradar, de pertencer. Não mais. É crua, honesta. E isso é transformador. A percepção muda. Prazeres antigos perdem a vibração, coisas pequenas ganham um significado imenso. É a alma se reorganizando, o self assumindo o centro. E o self opera por coerência. Sim. E o interessante, segundo essa visão, é que o mundo externo tende a responder a essa coerência interna. Não é mágica, é sintonia. Pessoas e oportunidades alinhadas começam a aparecer, e as antigas, que não vibram mais na mesma frequência, se afastam naturalmente. E o desafio é manter essa nova consciência no dia a dia, né? Esse é o grande desafio da manutenção, sustentar isso no cotidiano. Não voltar a agir pelo ego só por conveniência ou por medo. Sentir a dor que é forçar um sim quando o corpo todo grita não. Exige coragem, porque o mundo lá fora continua na outra lógica. Exato. O mundo continua na lógica da velocidade, da produtividade. Tentar se encaixar de novo vai ser doloroso. A motivação agora vem da inteireza, desse alinhamento, sentir, pensar, falar, fazer na mesma direção. O ritmo da vida muda. É caminhar, não correr. Confiar no sentir, mesmo sem saber o destino final. Como esse centro regulador que reorganiza tudo, né? Puxando a gente para o nosso eixo verdadeiro, a vida se torna grandiosa por dentro. Grandiosa em presença e entrega em verdade. E é um processo contínuo, uma prática diária. Checar o alinhamento. Isso ainda é meu? Ainda faz sentido? Desapegar do que não serve mais. Por fidelidade à alma, a paz interna, a inteireza. Valem mais que qualquer papel social ou aplauso. E é nessa fidelidade interna que a nova motivação realmente floresce. Ela é silenciosa, constante, suficiente. Não precisa de palco, precisa de chão. Pisar nesse chão interno traz firmeza. Saber quem se é, o que serve, isso é maturidade espiritual. E surge uma disposição diferente para a vida. Uma disposição que eu chamaria de sagrada. Não é forçada, nem estratégica, nem condicionada a resultados. É um sim natural à vida que brota do centro. O sentido passa a ser vivido no agora. E o agora ganha gosto, vibra. Exatamente. O entendimento final é esse. A motivação não se perdeu. Ela mudou de fonte. Limpou-se do ruído do ego. Aprendeu outra língua, a língua da alma. Cada passo agora tem raiz, tem verdade. Nasce do self, que se move simplesmente para ser quem é. Então a gente precisa olhar para aquele vazio inicial com outros olhos mesmo. Não como falência, mas como... Passagem.
Um rito de transformação, a morte do personagem. A motivação só mudou de lugar, saiu da mente para o corpo, do medo para o centro. E a vida desacelera para reconectar com o self. Ele convida, ele espera, ele pulsa devagar. Pede-se aquele ímpeto antigo, mas ganha-se uma vitalidade profunda, estável. A vontade de viver volta com calma, sem aquela ânsia de ter que ser suficiente. E isso pode ser bem desconcertante para os outros, né? Ver alguém que não corre mais por aplauso, que não responde à urgência alheia, que respeita os próprios ciclos. Totalmente. A pessoa passa a ser guiada pelo chamado interno, não pelo olhar externo. E o processo não é uma linha reta, é uma espiral. O silêncio pode voltar, a sensação de perda também, mas não é recaída, é lapidação. É o self ensinando a viver a partir dele, se expressando através da pessoa. Viver com verdade no mundo de aparências. Exige coragem. Muita coragem. E não precisar explicar o tempo todo. Quem entende, sente junto. Quem não entende, muitas vezes se afasta. O compromisso passa a ser com algo maior, invisível, mas que sustenta de verdade. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Que a jornada não leva a uma vida perfeita, sem dor. Não. Leva uma vida real. A alma busca inteireza, não perfeição. Significa aprender a dizer sim ao que te expande, honrar o que você sente, viver de forma encarnada, alinhada. E se o silêncio, o vazio voltarem? Se dissolver, para uma nova camada de verdade emergir. É confiar no processo que já foi aprendido. Recapitulando então, rapidinho. A essência do que a fonte nos traz é que essa jornada não é sobre perder a motivação. É sobre perder a motivação do ego e encontrar uma força motriz mais profunda, mais autêntica, que vem do self. É uma mudança radical de fonte, de qualidade, de ritmo. E passa, inevitavelmente, pela aceitação do vazio, pela escuta interna e pela coragem de ser fiel a si mesmo. E se a gente conecta isso ao quadro geral? Vemos que essa experiência, por mais isolante que possa parecer para quem está passando por ela, é um rito de passagem fundamental, crucial para uma forma mais íntegra de viver. Uma mensagem muito poderosa mesmo. Não é falha, é transformação. A ausência da vontade antiga é, na verdade, o espaço se abrindo para a vontade real poder nascer. Exatamente. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão no ar. Mesmo no silêncio mais profundo, ou naquela aparente estagnação, qual será o pequeno chamado interno, por mais sutil que seja, que talvez já esteja aí, presente, só esperando um momento de reconhecimento e acolhimento? Fica aí um convite para tentar ouvir os sussurros da alma, agora que o barulho do ego talvez tenha diminuído um pouco. Quédate aquí conmigo, no dejes tu mirada tan distante, deja que todo suceda, porque la hora vive aquí solo para sentir este instante y sentir el amor en ti. Quédate aquí, solo un instante más. Quédate aquí, donde el tiempo no pasa. Quédate aquí, el mundo puede esperar. No digas nada, no rompas el eco. El silencio guarda mil universos. Quédate aquí por este instante más. Quédate aquí, deja que el tiempo se pierda. Quédate aquí, que la vida
deja que el mundo espere. Los relojes caen como hojas de abril, cada segundo se disuelve en un perfil. Quédate aquí, no hay fin. Solo un instante, solo un instante. Quédate aquí, contigo. No hay fin, no hay porque la hora vive aquí solo para sentir tu presencia y sentir el amor en ti. Quédate aquí, solo un instante más, donde el tiempo no pasa. El mundo puede esperar. No digas nada, no rompas el sello. El silencio guarda mil universos. Por este instante más. Deja que el tiempo se desvanezca, que la vida puede esperar. Los relojes caen como hojas al cielo, cada segundo se disuelve en la eternidad. Quédate aquí, no hay fin, no hay fin. Solo un instante, solo un instante. Quédate aquí.